Estamos de volta com a nossa entrevista aqui no programa Passeio pelas Antigas Veredas com o nosso amigo, o professor Arnaldo, falando a respeito daqueles que têm acumulado riquezas na condição de líderes evangélicos. Arnaldo, continuando a nossa conversa, o apóstolo Paulo, já que falávamos dele, ele escreve uma carta a Timóteo na qual ele diz que, tendo com o que se vestir e o que comer, estejamos satisfeitos. Mas parece que essa gente não está muito satisfeito só em ter o que comer e o que vestir, não. Parece que eles querem algo mais, não é verdade? Bem, é natural que o homem tenha anseios e projeções para a sua vida futura. Mas o que tem acontecido nos dias atuais é um materialismo exacerbado. Nós queremos adquirir muito além daquilo que nós temos necessidade. E isso tem invadido também o meio cristão. É até difícil, né, de comentar que essa postura de alguns líderes cristãos tem gerado polêmicas e até escândalos. Que, na realidade, não há como eles provarem de que essa fortuna veio do seu trabalho em si. E não de dízimos e oferta ou do altar. Sim. O apóstolo Paulo também, algo que me chama a atenção na vida dele, é quando ele recebeu uma oferta da igreja dos Filipenses, uma oferta que veio pelas mãos de Epafrodito, ele ficou um tanto constrangido pelo amor daquela igreja em doar-lhe aquela oferta. Então você percebe que era um homem que vivia focado em outras coisas. A oferta, aquela dádiva foi por demais proveitosa para ele, mas não foi algo que ele procurava de maneira ansiosa ou procurava tenazmente. Veio-lhe às mãos e ele ficou satisfeito com aquela oferta. Agora, saindo da história um pouco do apóstolo Paulo, eu me recordo daquela parte em que Barnabé, ainda na igreja primitiva, vende um dos seus campos ou uma parte lá do seu campo, ou o campo todo, e pega aquela quantia gerada a partir dessa venda e deposita aos pés dos apóstolos para que eles utilizassem aquela quantia. O que eles fizeram com esse dinheiro? Eles ficaram, os apóstolos retiveram esse dinheiro? Como é que a igreja primitiva lidava com essas somas de dinheiro? Sim. Naquela ocasião, o que aconteceu? Muitos se renderam ao Evangelho de Cristo. Mas também padeciam de muitas necessidades básicas. Quando Barnabé vendeu as suas posses, as suas terras, e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles distribuíram de acordo com as necessidades de cada irmão daquela época. Haja visto que o nosso dinheiro, as nossas posses, elas não são nossas. Elas foram dadas por Deus para que nós administremos e auxiliemos, sejamos solidários àqueles que necessitam. Sejamos tão somente mordomos. Mordomos, principalmente os domésticos da fé. Foi o que aconteceu. Os apóstolos distribuíam de acordo com as necessidades dos irmãos da época. Em momento algum, eles lançaram mão para usufruir em benefício próprio. Agora, quando nós também passeamos pela história, nós vemos homens que, ao invés de se enriquecerem através do Evangelho, fizeram o contrário. Abandonaram suas carreiras promissoras para seguir a Cristo e abriram mão de futuros muito prestigiosos e de grande sucesso profissional, econômico. Enfim, foi o caso do Dr. Martin Lloyd Jones, médico que estava ingressando na medicina, na condição até de possível médico da coroa inglesa, e abriu mão de toda a sua projeção social para se dedicar ao Evangelho, acaba por se estabelecer numa pequena cidade do país de Gales e lá trabalha como ministro. Abriu mão da sua riqueza, da sua possível riqueza, para se dedicar ao Evangelho. O mesmo nós podemos dizer que foi o caso do próprio Francisco de Assis. Sim. Francisco de Assis era de uma família abastada, e quando tem um encontro com Cristo, ele abre mão de toda a sua herança para se dedicar ao trabalho voluntário, a fim de acudir o pobre, o necessidade, ou seja, a fim de assemelhar-se a Cristo. Você tem alguns outros exemplos, Arnaldo, nesta linha? Bem, eu não me lembro, mas as pessoas precisam entender, principalmente os cristãos, de que esse é um chamado específico. Essas pessoas eram extremamente ricas
abriram mão dessa riqueza para trabalhar exclusivamente para o reino de Deus. Não quer dizer que todas as pessoas que são ricas irão trilhar esse mesmo caminho. Parece que está havendo uma inversão de valores. Enquanto muitos homens abriam mão das suas fortunas, das suas posses para se dedicar ao evangelho e viver uma vida de privação, sim, agora os líderes evangélicos querem fazer com que a coisa mude completamente. Eles querem gozar, querem usufruir dos prazeres temporários deste mundo através das suas fortunas. Não vou dizer, obviamente, que eles utilizam as suas fortunas tão somente para esse fim. É lógico que há causas, é possivelmente que haja causas sociais envolvidas, haja um trabalho, sim, até belo, feito por alguns deles. Mas eu acho difícil justificar tanto dinheiro na conta de um líder como eles têm amealhado ao longo da sua carreira cristã, por assim dizer. Olha, doutor Aster, o bem da verdade, fica uma pergunta no ar. É justo, é lícito o ministro viver abastado enquanto as suas ovelhas estão padecendo necessidade, estão vivendo, talvez, em alguns casos, em extrema miséria? O que nós observamos é o seguinte, que há uma promessa de que essas pessoas também vão enriquecer. Quando, na realidade, o Evangelho não promete riquezas. O Evangelho promete salvação. O Evangelho promete alegria. O Evangelho promete prosperidade, sim, no sentido bíblico de que a pessoa ela vai ser uma nova criatura. Isso também não quer dizer que ela não possa vir a ser rica. O Evangelho ele é tão maravilhoso que ele descortina, ele ilumina para que a pessoa tenha um horizonte, tenha uma visão da vida bem clara, bem definida, assim que aí sim ela pode se projetar, pode enriquecer em função desse esclarecimento, porque o Evangelho ele veio para libertar em todos os aspectos. Agora, o que tem acontecido é que alguns ministros, alguns homens, têm se aproveitado da ignorância do povo para enriquecerem. Que triste. Que situação deplorável. Eu me recordo da história de Leon Tolstói, aquele célebre escritor russo que quando se converteu ao Evangelho de Cristo, ele até teve problemas com a família, porque o seu coração ficou tão tocado que ele se dispôs a distribuir todos os seus bens para os pobres. Hoje a coisa mudou completamente, infelizmente, mas devemos realmente retornar às antigas veredas e aprendermos com elas. Arnaldo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, foi realmente um prazer recebê-lo. E eu gostaria que você terminasse esta entrevista com uma palavra final sobre esta questão do enriquecimento destes homens. Sobre a questão da riqueza, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro ele precisa ser usado para beneficiar as pessoas. Ele não é um fim em si mesmo. Deus deu capacidade a alguns homens de enriquecerem, mas esses homens precisam enriquecer de acordo com a palavra de Deus. E precisam entender que a riqueza maior é Deus, ela vem de Deus. E um dia você vai ver que Deus vai cobrar. Um dia você vai ver que o reino de Deus é muito mais do que a riqueza deste mundo. Ok, muito obrigado mais uma vez ao professor Arnaldo. E obrigado a você também por ter estado conosco durante esses momentos. Te faço um convite para estarmos novamente juntos no nosso próximo programa Passeio pelas Antigas Veredas. Até mais.